pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Bom, meu nome é professor Eduardo Miranda, a gente vai trabalhar hoje uma revisão de sociologia. Claro que no pequeno espaço que a gente tem aqui, a gente não vai conseguir fazer uma revisão completa, né, de todas as aulas que a gente já disponibilizou para vocês. Então, a ideia aqui é focar em alguns aspectos e tentar também, através de alguns exercícios que a gente selecionou, que vocês têm no livro de atividades aí que vocês têm, também trazer alguns debates aqui, alguns pontos que a gente vislumbra serem importantes, interessantes aí para vocês, pensando também em vestibulares e provas, o Enem, etc. Ok? Então vamos dar uma olhadinha lá. A gente está no volume 10, né, intitulado Sociedade de Consumo, e o que a gente precisa lembrar dessa parte toda, né, do material de vocês? Basicamente, esses tópicos aqui que eu apresento, né? Lembrar que a gente está vivendo ainda essa sociedade de consumo, me parece que isso ninguém tem muita dificuldade de entender e interpretar, né? Na nossa vida ativa, a gente consome muito, né? A gente consome de maneira quase que excessiva, não é à toa que a gente vivencia problemas muito graves aí do ponto de vista ambiental, e que tudo isso tem um começo, então não é natural, né? Aquela ideia de que a sociologia ela desnaturaliza as coisas, né? Ela não enxerga as coisas como naturais, até porque essas coisas não são oriundas das ciências da natureza para serem naturais. Então elas são sociais, e por serem sociais, elas são sociologicamente explicadas. Então, para a gente pensar sociologicamente, a gente precisa entender um pouquinho do contexto, dos recortes, dos movimentos que tornaram essa sociedade uma sociedade do consumo. Isso, quando a gente começa a se debruçar e estudar, isso não é muito recente. Se pensar em períodos históricos, né, nem sempre a sociedade foi tão consumista assim. Pelo contrário, isso começa a acontecer, e é lógico para explicar, com o advento da Revolução Industrial, que permitiu pela primeira vez na história uma produção em larga escala. E quando você tem uma produção em larga escala, é óbvio pensar que o consumo na sequência também tem que ser de larga escala. E como o consumo de larga escala nem sempre acha aderência nas necessidades das pessoas, é preciso criar essas necessidades, é preciso incentivar esse consumo, né? E no limite, isso tudo começa a entender todo o jogo da publicidade, da propaganda, né? Que tem a ver com a venda, o comércio das mercadorias que são produzidas nessas grandes escalas de produção via a Revolução Industrial e as máquinas, né, naquele período histórico, e que é hoje, digamos assim, o pano de fundo, aí, a parte, o coração do sistema capitalista, que é o sistema da compra e da venda das mercadorias que são produzidas, né? Então, claro, aqui um super resumo, mas para a gente lembrar, primeiro, que isso não é sempre assim, e, portanto, nada nos garante que vai ser sempre assim no futuro. Fato é que hoje a gente entende a nossa sociedade, o nosso presente, pensando esse recorte histórico, que nem é tão distante de nós, assim, a gente está falando aí de menos de 200 anos, né, pensando a Revolução Industrial, 1800 e pouquinho, primeira metade aí do século XIX, segunda metade do século XIX, a gente está falando de 200 anos atrás, uma geração que vive, como vocês provavelmente vão viver 70, 80 anos, a gente está falando de 3 ou 4 gerações para trás, ok? Aí, claro, sempre de olho também no livro de atividades de vocês. Eu selecionei aqui alguns exercícios para a gente tentar trabalhar. Então, o exercício 6, que é um exercício do Enem lá do livro de atividades de vocês, eu vislumbro ser, primeiro, porque é do Enem, é muito importante, né? E segundo, que tem muito a ver com essa discussão que nos ajuda a revisar aí as aulas que a gente já vinha tendo. Então, dá uma olhadinha lá, né? Para o sociólogo Don Slater, as pessoas compram a versão mais cara de um produto não porque tem mais valor de uso do que a versão mais barata, mas porque significa status e exclusividade. E claro, esse status provavelmente será indicado pela etiqueta de um designer ou de uma loja de departamentos. Aqui a gente está pensando aí um trecho, né, digamos, do texto do livro chamado Sedução para o Consumo, e a gente está pensando o que o comando aqui diz, né? Vamos pensar lá o comando da questão do Enem. Os meios de comunicação utilizados pelas empresas como forma de vender seus produtos fazem parte do cotidiano social e tem por um de seus objetivos induzir as pessoas a A. Vida livre de ideologias, B. Pensamento reflexivo e crítico, C. Consumo desprovido de modismos, D. Atitude consumista massificada, ou E. Postura despreocupada com estilos. A única que faz sentido com as aulas que a gente viu, desse incentivo ao consumo, né, quase que exacerbado, e ou não é falsa ou não é contraditória, me parece que é a letra
D, né? Uma atitude, opa, vamos ver se parece que o gabaritinho, aí, uma atitude consumista massificadora, que é a lógica de um sistema de produção em larga escala, né? Um sistema de produção em larga escala ele só se justifica se também tiver o consumo em larga escala, né? Então, a lógica por trás, a ideologia por trás desse sistema econômico tem que ter, ou tem que pensar, valorizar uma atitude consumista e massificadora para chegar em todo mundo. A próximo exercício, então acho que essa não teriam tantas dúvidas, e é uma questão de Enem, né? Então acho que com as aulas aqui a gente não teria tanto problema em responder. O outro exercício que eu selecionei, o livro de vocês tem vários outros, né? Mas eu selecionei aqui só a título de exemplo e para revisar, até para ficar numa questão mais cultural, né? Que eu acho sempre interessante também trabalhar questões culturais. Os vestibulares costumam usar muito essa estratégia, né? De trazer bens culturais brasileiros para ampliar o repertório aí de vocês, jovens, né? É uma questão da UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que vai falar sobre um trecho de uma música clássica aí do Legião Urbana. Sugiro que quem não conhece também escute aí na internet, que é como quase todas as músicas, penso eu, né, é uma questão de gosto também, mas estou falando do ponto de vista sociológico, né, técnico. São músicas muito reflexivas, que nos fazem entender muito do tempo lá dos anos 80, principalmente do Brasil, né, anos 90, que foi o tempo ali do auge da banda chamada Legião Urbana, né? E no seu letrista principal, Renato Russo, que sempre foi um cara muito crítico, muito avançado, né? Muito percursor assim, em alguns movimentos e algumas ideias. Então, não é diferente com essa letra chamada Geração Coca-Cola, né? Então vamos dar uma olhadinha lá na letra e na questão, que a UERJ pede. Ali no destaque da questão está um trechinho da letra, ó lá. Quando nascemos fomos programados a receber o que vocês nos empurraram, com os enlatados dos Estados Unidos de 9 a 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial e industrial. Mas agora chegou a nossa vez, vamos cuspir o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, nós somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. É sensacional essa música, né? Essa letra faz parte também da minha juventude. Então vamos dar uma olhadinha lá. O trecho acima da música Geração Coca-Cola evoca uma das principais características do mundo moderno, o consumismo. Com base nos conhecimentos sobre o assunto, assinale a incorreta. Okay? Então vamos lembrar lá, é a incorreta. Letra A. O consumismo se caracteriza como um comportamento social em que o consumo deixa de ser meio e adquire status de finalidade. Letra B. A globalização da economia faz surgir uma nova geografia do consumo. Países e regiões com níveis de desenvolvimento econômico distintos consomem produtos e serviços semelhantes. C. O modelo de consumo mundializado deixa marcas evidentes no espaço das metrópoles, onde proliferam estabelecimentos comerciais de grande porte, como shopping centers, hipermercados, etc. E letra D. A presença num espaço geográfico, a presença num mesmo espaço geográfico regional do consumidor e do produtor do bem de consumo é necessária porque os circuitos espaciais da produção são demarcados pelas fronteiras regionais. Acho que essa também, lembre que é incorreta, né? Acho que essa também não tem muito dúvida, né? É a alternativa E, a única que não faz nenhum tipo de sentido, porque num mesmo espaço a presença no mesmo espaço geográfico regional do consumidor e do produtor de bem de consumo é necessária. Isso não tem muito sentido nem com a prática, nem com a teoria. Porque os circuitos espaciais de produção são demarcados por fronteiras regionais. Acho que essa, além das outras estarem muito corretas, né, essa aqui até não faz muito sentido, penso eu, então ficou meio estranha. Como a gente tem que marcar a incorreta, fica a alternativa E, D, né, no caso, ok? Muito bem. Aí a gente tem um segundo bloco de aulas, né, que a gente viu aqui, que acho que são as últimas aulas que a gente conversou e disponibilizou para vocês, que vão falar um pouquinho sobre, nesse mesmo volume, né, mas vão falar sobre indústria cultural e meios de comunicação. Que é importante lembrar que indústria cultural é esse termo utilizado para designar um modo de fazer cultura, a partir da lógica da produção cultural, da produção industrial. Então a cultura passa a entrar na lógica do consumo em massa, do lucro pelo lucro e da produção em larga escala e muito homogeneizada, né? Um exemplo disso são os cinemas, né, que para obter lucro fazem, digamos, moldes, né, modelam os filmes muito homogeneamente, né, e são produzidos geralmente em locais muito homogêneos, né, tipo estúdios, grandes estúdios que produzem a maioria dos nossos
produtos aí culturais que vocês devem consumir como eu, que são basicamente produtos dos Estados Unidos da América ou da Inglaterra, tal, e que a gente acaba tendo uma das consequências nefastas, segundo essa teoria da indústria cultural, que é a gente só consumir o que chega pra gente, sem nenhum crivo de qualidade, nada mais pelo crivo do consumo. Então a gente acaba consumindo esses produtos culturais menos pelos seus valores culturais e mais pelas facilidades dessa lógica de produção industrial. Então, a indústria cultural não vende apenas as mercadorias, ela vende as visões de mundo, né? Isso fica muito evidente na publicidade, no cinema. E os filósofos que são em destaque aqui são o Horkheimer, que a gente já tinha conversado, e o Adorno, que cunharam aí esse termo chamado indústria cultural. Por fim, né, quais são esses meios de comunicação em massa que o capítulo também fala bastante? São os jornais, os folhetins aí no passado, né, mas mais recentemente a rádio, a TV, a própria internet, hoje o Netflix, né, essas plataformas aí de bens culturais. E lembrar das divisões ali dos conceitos para não confundir, né? Indústria cultural e cultura de massa. Cultura de massa constitui um movimento em que o consumo aumenta, promovendo a massificação dos conteúdos, né? A cultura de massa é aquela que é para as massas, né? Ela é produzida não pelas massas, mas para as massas. E a indústria cultural é toda essa estrutura que massifica a produção de jornais, música, TV, obras de arte, a fim de vender esse produto quase como a mesma lógica da venda de um sapato, de um utensílio doméstico, de um garfo, de uma faca, de um automóvel e assim por diante. Bom, eu selecionei também 2 exercícios ali do livro de atividades de vocês. Um deles é da UEL, que é uma universidade estadual aqui do Paraná, de onde eu falo, de Londrina, que vai falar exatamente sobre o Adorno e o Horkheimer. Eles tiram do texto clássico deles, né, o Dialética do Esclarecimento, uma definição, eu não vou ler aqui por causa da questão do tempo, vocês dão uma leitura lá depois mais atenta, mas o comando da questão vai dizer o seguinte: com base nessa passagem, nos conhecimentos que você tem sobre indústria cultural, em Adorno e Horkheimer, o que é correto afirmar? Aí se vocês olharem as alternativas, me parece que a alternativa que tem a ver, né, principalmente não só com o trecho ali selecionado, mas com as aulas que a gente viu, é a alternativa D. Os consumidores têm suas necessidades produzidas, dirigidas, disciplinadas mais firmemente quanto mais se consolida a indústria cultural. Então, lembrar que essa é a alternativa correta, é o gabarito, portanto. As demais estão erradas, né? Depois, caso vocês tenham alguma dúvida nessas questões, ou surjam algumas questões, vocês podem retomar o material de vocês, que é muito rico nessas explicações, e também as próprias aulas que a gente gravou aqui, a gente conversou, se eu não me engano, na última aula a gente falou bastante sobre o Adorno e o Horkheimer, né? E a outra questão é o exercício 7, que é um exercício do Enem, portanto, mais um exercício importante aí também, caiu no Enem, que vai falar um pouquinho mais geral, digamos, sobre, um pouquinho mais genérica essa questão sobre o impacto da internet, né, que eu me recordo aqui. Também não vou ler, porque se eu ficar lendo aqui o tempo corre muito rápido, mas vou pedir para vocês fazerem com calma esse exercício. Eu destaco esse, primeiro porque é do Enem, e segundo porque me pareceu muito bem bolado, né? Se você olhar lá, o que ele vai pedir para você é um resumo do que a gente discutiu do ponto de vista teórico, né? Que tá ali mais ou menos escondido, de certa forma, no comando da questão. A ciência produz aparatos tecnológicos que se tornam uma extensão do ser humano. Isso é muito visível hoje com a questão do celular, por exemplo, parece mais uma extensão do nosso braço, da nossa mão. Quando um blogueiro utiliza a internet como veículo de informação crítica, o seu pensamento é... Aí tem as questões. Se a gente pensar no trecho ali selecionado e nesse comando, a gente vai ver que a alternativa correta é a alternativa D, né? Então o seu pensamento, ou o pensamento dessa pessoa, desse blogueiro no caso ali, é uma ação intelectual com efeitos desencadeados através do reconhecimento na rede, né? Então aqui a gente termina essa aula, que era uma ideia de revisão. Eu trouxe aqui alguns exercícios, mas vocês têm vários outros lá no livro de atividade de vocês, sugiro que vocês os façam. Como eu adiantei nas aulas, esse é um tema que cai muito em vestibulares, né, muito recorrente aí nas provas, no Enem, como a gente viu nos exercícios, mas com um pouquinho lá de estudo, aprofundamento e um pouquinho mais de dedicação, vocês vão ver que as questões tendem a ficar mais tranquilas, mais fáceis de serem resolvidas aí também. E também para vocês se posicionarem de maneira mais crítica frente a essas questões culturais aí que todos vocês consomem, gostam, e eu sei que vocês também estão nessa linha.
Até mais, pessoal. Valeu, boa revisão.